Shalom, vamos fazer a abordagem semanal da Parashat Vaikra. E como nós sabemos, antes de Purim, o Shabbat que antecede Purim, nós sempre temos a leitura da Parashat Zachor, lembrar de Amalek, para destruí-lo, pelas coisas que ele fez, como um povo foi capaz de, após ver tudo o que Deus fazia pelo povo de Israel, todas as grandezas, os sinais, os milagres, os prodígios, e apesar disso, querer mostrar ao mundo que é possível lutar sim contra os judeus. E nos atacou covardemente, um povo aparentado conosco. Então, muito triste a situação, mas primeiro vamos abordar um pouco da Parashat Vaikra. Então, aqui nós temos uma coisa muito interessante, a divisão na forma de ver as coisas. Segundo Rabbi Moshe ben Maimon, uma visão bem prática, clara, que gente, desculpe o barulho, eu não consegui gravar mais cedo, que não tem esse barulho todo aqui, mas hoje eu não consegui. Tive que sair, tive que realizar coisas, ontem também não consegui, então não há o que fazer. Pois bem, de acordo com a Bíblia ben Maimon, os korbanot, por que exatamente bovinos, caprinos e ovinos? Além de 2 tipos de ave, né? Mas vamos falar desses. Esses tipos de animais são os principais animais que os goim reservaram para a idolatria. Quem quiser ver esse assunto, está no Moreh Nevuchim, capítulo 3, a terceira parte, no capítulo 46. Então, ali ele aborda sobre os korbanot, ele aborda também sobre a questão de que foi para nos afastar de procurar fazer sacrifícios idólatras, mas depois ele explica que o motivo que esses 3 animais foram escolhidos é que o carneiro era o animal principal como deidade egípcia. De acordo com alguns escritos não judaicos, escritos de pessoas que abordaram os temas de civilizações antigas, especialmente egípcia, como, por exemplo, o famoso livro de Manly Hall, um grande maçom norte-americano. Ele explica que o carneiro simbolizava para o egípcio o fato de que o Egito era o dominador no mundo daquela época. Então, como eles se viam, como se estivessem pastoreando a humanidade toda. Mas parece que as coisas vão mais além, porque eles realmente serviam o Mazal Taleh. Como se chama Mazal Taleh em português? O signo do carneiro, a constelação do carneiro, a constelação de Áries. E por isso eles proibiam, inclusive, que fosse abatido. Eles não permitiam o abate de carneiros, e foi exatamente isso que Deus exigiu que fizéssemos para que merecêssemos sair do Egito, e nós fizemos o abate
do carneiro do Pessah na frente deles, na frente dos egípcios, sem nos preocuparmos com o poderio deles e muito menos com suas leis. E com isso nós merecemos a saída do Egito. Nós fizemos nossa parte. E depois nós temos a questão dos caprinos. Os caprinos eram adorados como uma simbologia para um tipo de uma entidade que é meio humano e meio bode. E essa entidade, ela era adorada principalmente pelo povo Soba. O povo Soba, para quem não sabe, é um povo arameu da região de Alepo, na Síria, e eles foram os grandes sacerdotes, os magos dos egípcios. Muita gente pensa que os egípcios tinham seus próprios magos. Não, os magos deles eram o povo Soba. E escritos secretos dos Soba foram acessados por Rabbi Moshe ben Maimon quando ele esteve em Alexandria, na biblioteca famosa de Alexandria. Não sei se ainda existem, também não sei qual a possibilidade que alguém entenda, não somente a questão da magia, mas a questão do idioma. Idiomas antigos geralmente são difíceis de compreensão. Mas aqui nós já temos dois tipos de animais, né, que eram aplicados sobre eles a questão da idolatria, incluindo a ligação com constelação. E depois nós temos o bovino. E aí o Rambam cita os indianos, que é um animal sagrado para eles, e exatamente por esse motivo é que foram esses os escolhidos. O interessante é que, bom, isso vem para nos afastar dessas coisas, essas formas de pensar, porque, na verdade, isso conduz a pessoa à doença mental. A partir do momento que a pessoa começa a aceitar que há alguma força além de Deus, força espiritual além de Deus, essa pessoa praticamente está trazendo para si que haja, em relação a ele, força espiritual naquilo que ele acredita. Por exemplo, uma pessoa que acredita em magia negra, em feitiçaria, essa pessoa está totalmente colocada ao ponto de que essas coisas funcionam contra ele. Por quê? Porque ele admite. É aquilo que diz no Talmud, que o que a pessoa escolher, Deus dará para ele. Se você escolhe algo para bem, para saber mais Torá, para fazer o bem, para cumprir os mandamentos, Deus vai prover situações que você possa melhorar e cumprir. E se não, se você procura o mal, procura fazer averot, transgressões, não vão te faltar oportunidades. Elas vão surgir do nada, porque o próprio Deus vai ocasionar que isso aconteça, porque é aquilo que você está buscando que vai acontecer. Aí tem outra frase no Talmud que diz: aquele que busca se purificar tem a ajuda dos céus, e aquele que procura se impurificar também tem a ajuda dos céus. Agora, o interessante é que essa forma de pensar, essa forma de trazer do Rambam, quando nós olhamos para o campo cabalístico, o campo místico no povo judeu, eles explicam de uma forma um tanto diferente. Quer dizer, os sacrifícios são, não me refiro aqui aos tipos de animais, senão ao ato sacrificial, assim como o ato da oração, que são atos que vêm para mover mundos espirituais
mover forças no campo espiritual e fazer uma mudança para bem no próprio mundo material. Agora, toda essa influência espiritual é como se fosse, como diz na Kabbalah uma frase, água feminina que desperta a água masculina. Mas isso é um termo totalmente voltado para o espiritual. Assim, nós não estamos falando aqui nem de sexo, nem de coisas materiais. É simplesmente uma frase que expressa o que uma pessoa faz espiritualmente aqui, influencia no plano espiritual e traz de volta a influência sobre ele ou sobre outras pessoas também. Tanto que tem um livro muito interessante do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, o Kitzur HaKavanot. É o livro que se chama, eu vou pegar aqui, é esse livro, né? Esse livro é um livro que ele vai mostrar como fazem as kavanot nas orações e como fazem junção mental de letras, de nomes sagrados, e que isso tudo é para aperfeiçoar a capacidade que a pessoa possa ter para mover mundos, mover coisas no plano espiritual. E tudo isso está interligado aos sacrifícios, porque através deles é que isso é feito antes no Beit HaMikdash. E aí, nós temos uma coisa interessante que é abordado pelo grande Gaon de Vilna, que ele fala sobre a questão da Shechitá e da Hakravá, que são dois tipos de coisas. A Shechitá é o abate sacrificial, também se chama Shechitá, e a Hakravá, que é o levar o animal para ser sacrifício, não é simplesmente o abate, são duas fases, duas coisas que se faz. E aí ele aborda o tema de que a Shechitá é permitida por um zar. O que é zar? Zar, no caso, se refere a qualquer pessoa que não seja kohen. É claro que tem que ser judeu. Shechitá, de qual, mesmo que ele souber fazer shechitá, um judeu não pode comer. Eu vi alguns que tentam praticar judaísmo, não sei se o que dizer, mas alguns que acham, e já chegaram até a me perguntar também, se podem comer carne halal. Halal, para quem não sabe, é o selo de kashrut para o islamismo. Eu expliquei que não, e eu vi pessoas que comem carne halal pensando que é permitido, pensando que é kasher. Então já fica claro que não é. A nossa carne, eles têm como kasher. A carne deles, para nós, o abate deles não é kasher. Nenhum goi pode abater para um judeu. Tem que ser judeu e tem que saber as leis do abate, principalmente os 5 pormenores principais. Eu já falei sobre isso. E só depois disso é que a pessoa realmente pode realizar. E aí, como nós falamos sobre os sacrifícios, sobre a importância deles, tanto na questão de que Rabbi Moshe ben Maimon fala que esse mandamento foi dado para nos afastar da possibilidade de que alguém recorra a sacrifícios de não-judeus, né, para fazer o mesmo que eles fazem, como nós sabemos que existem pessoas que colocam algumas coisas na esquina com bebida, com geralmente carne de galinha, uma galinha sacrificada para alguma entidade,
Então, para evitar que isso acontecesse conosco, Deus nos deu esse mandamento, porque sempre tem pessoas que a mentalidade deles é mais fraca. Então, mesmo quando Deus nos dá algum mandamento, a razão não é somente para as pessoas sábias, é também para as pessoas que não são tão sábias assim. Um livramento geral. E aí, como nós já falamos sobre os sacrifícios, sobre sua importância, sobre a forma diferente de ver de cada um, vamos abordar um pouquinho a questão de Parashat Zachor, porque é muito importante. É uma parasha pequena, mas tem sua importância grande. Então, nós temos aqui o sentido literal. É um povo que perseguiu o povo judeu, que fez mal para nossos antepassados. É um povo que tem uma natureza diferente de outras nações, bem movido ao mal. Não existe antissemitismo como o antissemitismo dos amalequitas. Infelizmente, hoje em dia, nós não temos como saber quem eles são. Às vezes, sabemos por seus atos. Então, aqui mesmo no Brasil, nós temos uma pessoa, pelo menos, que eu tenho lá minhas dúvidas se essa pessoa não é um descendente de Amalek. Então, nós temos aquelas nações que se juntaram aos judeus no Egito, e aí nós temos o sentido não literal. Esse sentido não literal, ele se divide em dois. Uma tipos de pessoas que podem ser consideradas como Erev. É muito interessante isso. E depois nós temos também a questão voltada para si. Uma coisa muito parecida, aliás, com os islâmicos sufis, que foram muito elogiados, muito admirados pelo filho de Rabbi Moshe ben Maimon. Ele elogia em um dos seus livros, e um dos motivos que eu estou fazendo essa comparação é porque os sufis, eles são muito místicos, muito na questão de servir a Deus com alegria e fazer tudo pela forma mais meticulosa possível. Então, eles são muito voltados para Deus. E eles foram muito elogiados, como eu falei. Tem um livro importante que escreveu Ravi Abraham, filho do Rambam, e ele aborda esse tema. Inclusive, ele fala sobre a forma das abluções deles, como é feita pelos sufis, e o cuidado que eles têm. Mas aqui, os sufis, quando eles falam em jihad, para quem não sabe, jihad seria a guerra santa islâmica, a guerra contra os infiéis, a guerra contra os que não são muçulmanos, para converter todo mundo ao islamismo. Então, para os sufis, isso não é assim. Para eles, não tem que fazer guerra contra ninguém, nós temos que manter a paz. O que nós temos que fazer é guerra contra nós mesmos, contra nossos males interiores. Então, é uma visão muito, muito, muito voltada para se consertar, para lutar contra si, fazer a guerra santa contra si próprio, contra o seu próprio interior. E nisso é muito parecido com a forma de ver no misticismo, uma das formas, né, que eu falei que são duas. Que a pessoa veja dentro de si mesmo um Amalek para vencer. Aí esse Amalek vai se dividir em dois campos. A pessoa que vive
em dúvidas, porque a palavra safek em hebraico significa dúvida, e ela tem o mesmo valor numérico da palavra Amalek. E segundo, a questão da maldade interior da pessoa, das tendências más, que a pessoa se conserte, que a pessoa procure quanto mais lutar e vencer. Então, isso seria destruir Amalek, apagar Amalek. E a outra forma de ver é que realmente são pessoas que não é a questão de ser descendente fisicamente de Amalek, mas sim pelo espiritual. Então são 5 tipos de Erevrav. Esse aqui é o livro Even Shelema, escrito pelo Gaon de Vilna. É um livro muito curto, tanto que às vezes fica difícil compreender, que o Gaon de Vilna escrevia de uma forma muito concisa. Ele escreve aqui: Hamisha minei Erevrav yesh b'Israel. 5 classes de Erevrav, 5 classes de povos mesclados com os judeus. Aleph, o primeiro, Ba'ale mahloket velashon hara. Quando você encontra uma pessoa que tudo que você falar, ele procura discutir, ele procura discordar, ele procura sempre ter a razão. Esse é um tipo. O outro tipo, desse mesmo primeiro tipo, é Lashon Hara. Pessoa que gosta de falar Lashon Hara. Gosta de falar dos outros. Ah, mas eu estou falando a verdade. Sim, mas Lashon Hara é verdade mesmo. Você não está inventando, você não está falando boato, você está falando a verdade. Mas você tem que levar em conta uma coisa: isso que você está falando vai servir para ajudar alguém ou não? Porque no caso de você alertar alguém sobre um ladrão, sobre uma pessoa que é perigosa, é uma coisa, né? Nesse caso aí, é permitido e até aconselhável fazer, se for para livrar alguém do mal. Mas se não for, se for só para comentar sobre o que alguém fez, vamos lembrar que quando, na época do Segundo Templo, que ainda podíamos julgar e condenar pessoas, geralmente ao passar por alguém que estava fazendo algo errado, seja no Shabat, ou seja relações ilícitas, a maioria das pessoas já desviavam o olhar para não ver. Por quê? Porque a condenação fazia com que as testemunhas executassem. Não existia um corpo judicial para executar. Nossa lei é que a testemunha, aquele que denunciou e trouxe provas, é ele que tem que executar. Então, as pessoas evitavam, porque não é fácil você chegar e matar uma pessoa. Não é uma coisa tão simples. E quando a gente evita, também não vai ter motivo para falar mal das pessoas. Então, sempre faça de conta que não viu. É um bom conselho. E deixa. A pessoa pode futuramente se consertar. E quem vai acabar saindo mal é quem falou. Porque tudo o que nós fazemos volta para nós mesmos. É importante lembrar disto. Segundo, Ba'ale Ta'ava. Ta'ava é desejo carnal. Né? Quando a gente fala em Ta'ava em hebraico, não se refere somente à questão sexual, não. Se refere também a pessoas que são comilões, pessoas que têm o vício de comer demais, ou qualquer outro tipo de coisa assim, que vem só para interagir com o corpo, né? Então, não fica só naquilo que pensam por aí, que é o desejo físico. Tem bastante tipos. Terceiro, Hatsevuim.
Sevoim seriam as pessoas falsas, as pessoas que aparentam ser algo, mostram uma face e na verdade são outra. Essas pessoas, entocham kebaram, o interior delas não é de acordo com o que está por fora delas. Você olha no rosto da pessoa, às vezes você não detecta quanta falsidade pode haver ali. E 4. Harodefim ahar hakavod la'asot lahem shem. As pessoas que buscam incessantemente a honraria, né? Que todo mundo dê valor para ele, dê honra, ache que ele é o especial. Então, esse tipo de pessoa também está incluído nesses 5, né? Sendo esse o quinto, né? Os que buscam dinheiro demais, que são gananciosos, e esses... esse é o quarto, os que buscam honra para si próprio, e depois vem o quinto, que é a pessoa gananciosa, a pessoa que busca só ter dinheiro, ele só pensa no dinheiro, 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 dinheiro. E nisso entram aquelas pessoas que se vê o vizinho com um carro novo, já fica com inveja, com um olho, né, e querendo algo daquilo. Até mesmo o próprio gramado do vizinho já serve para motivo para invejar. Então essas pessoas que buscam dinheiro acabam sempre caindo nisto. E em seguida vem, também pertencente aos 5, Baale Mahloket, as pessoas que gostam de discutir, procuram sempre estar discordando para encontrar motivo para discussão. São os piores de todos, e esses são os chamados Amalequitas. E Ben David não virá enquanto eles não desaparecerem do mundo. Então, a contribuição nossa para que venha o Mashiach a reinar é exatamente que, se nós vemos que há algum resquício de alguma dessas coisinhas entre nós, em nosso interior, nós temos que fazer uma limpeza, tomar um cuidado de fazer uma limpeza e melhorar nossos atos. Porque, como lá no começo do livro ele diz, que as mitzvot são vestimenta para a alma da pessoa. E toda discussão que não for Leshem Shamayim, quer dizer, pela Torá, para que a Torá seja mais e mais conhecida, estudada, esclarecida, toda discussão desse tipo é discussão de Erev Rav, de pessoas que buscam ensinar e tomar a coroa para si, como está escrito, V'na'aseh lanu Shem, façamos para nós nome. Tudo isso consta no Tikkun Zohar, no capítulo 46, no lado B. Página 46, lado B. Então, falamos, deixamos aqui conselhos, né, para a pessoa pense em seus atos, pense em sua forma de agir, sempre tentar mudar para bem, melhorar, faz parte desse mandamento de apagar Amalek. Assim nós apagamos Amalek de nós mesmos. É uma visão não literal, né, deixo claro, mas ela tem muito sentido. A todos, Shabbat Shalom. Eu quero participar com vocês que eu nasci em Purim, então, além de ser uma coisa alegre, também é meu aniversário. Shabbat Shalom Umevurach,
Purim Sameach a todos.